Filha de professores, a Julie aprendeu muito novinha o valor do aprender e do ensinar. Se formou em publicidade e trabalhou com vendas, mas o seu verdadeiro chamado a trouxe de vez para o universo da educação. Depois de se estabelecer nos Estados Unidos, fundou com o pai a Must University, uma universidade americana com alma brasileira que oferece formação à distância em português, inglês e espanhol. Julie, é Juliana, mas ninguém chama a Julie de Juliana, então vou chamar direto de Julie. Por favor. Julie, o que te diferencia de outras pessoas, faz brilhar você lá no meio da multidão e a Verusca viu esse brilho e te trouxe para o projeto? O que você acha? Nem eu, Patrícia, percebia essa característica em mim, né? Porque é difícil você sair para fora e se olhar de vez em quando. Mas eu tenho uma liderança flexível e muito sensata. Então eu acredito que essa liderança sensível e sensata fez chegar até aqui, pegar tudo que meu pai fez, tudo que a gente fez no Brasil, montar esse projeto e ser um projeto de sucesso. Mas, então eu acredito que a Verusca viu essa estrelinha ali brilhando. Sim, mas me explica aí, quando você fala desse projeto do seu pai, né, lá no Brasil, parece que ela tá falando de uma coisinha assim que ele fez e deu certo. Eu ia ler, porque é tanta coisa, mas eu acho melhor você contar. O seu pai montou uma faculdade no interior que se transformou num centro universitário com quantas universidades, com quantos alunos? Como é que é essa história? Vou te contar um pouco a história, só que vou fazer uma coisa antes. As meninas que vieram aqui, eu observei e todas disseram, todas não, mas a maioria. O meu pai quebrou no Brasil. O meu pai, eu trabalhava com meu pai. Sim. Várias que sentaram aqui falaram dos pais. Eu não vou deixar de falar da minha mãe também. Porque às vezes eu me pego falando isso. O meu pai fundou um grupo muito grande no Brasil, mas a minha mãe tá até hoje com ele. E ela é responsável por pelo menos 80% do sucesso dele. Bom, a gente iniciou em 1994 com uma faculdade pequenininha. No Brasil é faculdade, centro universitário e depois universidade. Sim. Os dois são professores. Iniciaram uma faculdade pequenininha com 3.000 alunos no interior de São Paulo. E ali, depois de 15 anos, a empresa familiar estava com mais de 500 mil de alunos. Nossa! Né? Aí a gente a gente fez aquele processo de passar da empresa familiar para uma sociedade anônima, fomos para a Bolsa de Valores. A Anhanguera, que é o grupo, foi vendido para um grande grupo hoje também e ficou a maior do mundo em número de alunos. O meu pai se aposentou e quando eu vim para cá há 10 anos, eu imaginei, a gente vai abrir algo em educação, apesar da minha expertise ser em marketing educacional. Seja um charter school, uma escola de inglês, uma escola técnica, de certificado técnico, e aí iniciamos esse projeto e deu certo. Ah, mas foi tão fácil, né? Não, porque você já tinha know-how do Brasil, não é assim que as pessoas pensam? Exatamente. Só que é completamente diferente. Exatamente, Patrícia, foi muito difícil e é difícil até hoje. Eu hoje, além do apoio dos meus pais, do apoio dos meus colaboradores, dos nossos 4.000 alunos, porque eles pegaram esse projeto para eles, né? Eu tenho o apoio de uma consultora educacional americana que acreditou no meu projeto. E até hoje, quando eu vou me encontrar com grandes nomes de presidentes de universidade, eu vou com medo. Eu confesso que eu vou com medo, mas aí ela tá do meu lado. Porque é isso que você falou. As leis são diferentes, entendeu? Todo o sistema educacional americano, principalmente para quando você vai ter um scholarship program, ele é todo, até a nota, aqui é GPA, no Brasil você não mede o GPA. Aqui, o calendário, ele é diferente. A gente que tem filho na escola, o calendário é de agosto a agosto. No Brasil é diferente. Então, é um desafio, não é que eu passei esse desafio quando a Must foi iniciar, eu passo até hoje. E tô aí enfrentando, entendeu? Com o apoio do meu pai, com o apoio dessa pessoa, a Ilha, Dr. Matos, que tá comigo. Então, todo o know-how que a gente tinha no Brasil, a gente usa ele na parte de empreendedorismo. Claro, ele soma, óbvio. Ele soma na parte de empreendedorismo, claro, Patrícia. Mas é diferente. Tanta coisa, né? Muito diferente. Que você tem que lidar aqui, que você não tinha que lidar lá. Exatamente. Aí você falou de 4.000 alunos, né? Isso. E aí eu fiz o paralelo assim, poxa, ela cuida de 4.000 alunos, da casa, do filho, da família, né, do marido. Exato.
Porque assim, aqui a gente sabe, mas quem tá no Brasil não imagina, acho, que a gente tem pouquíssima ajuda. Primeiro, porque é diferente. Segundo, porque a gente vai se acostumando a não querer, não precisar dessa ajuda, né? Exato. E aí, eu te pergunto, é mais fácil cuidar de 4.000 alunos? Ou ao contrário, é mais difícil cuidar de 4.000 alunos ou cuidar do seu filho, da sua casa? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes dessa entrevista, né? Eu sou muito abençoada pelo filho que eu tenho. Ele realmente não dá trabalho. Vamos apresentar para minha filha, então. O Luigi não dá trabalho. O meu marido, Patrícia, ele é 10 anos mais velho que eu. Ele é um companheiraço. Que legal. Eu não posso reclamar. A gente tem as nossas diferenças. Claro. Eu falo, a Júlia é a Júlia, o Silvio é o Silvio. Claro. Né? Mas a gente fez uma sociedade muito bacana quando veio pra cá. Então, é um time, né? Então eles são o meu suporte. Eu acredito que hoje cuidar da universidade tá me dando mais trabalho. Não é mais trabalho, porque os alunos, como a maioria ainda, são brasileiros que estão no Brasil ou espalhados nos Estados Unidos e falam português, eles não dão trabalho, mas para eu adequar tudo isso com as leis americanas que me dá o trabalho. Sim, e 4.000 alunos não é brincadeira, né? Apesar de ser online, a gente tá ali, a gente tem uma missão não só de ajudar a comunidade, né, brasileira. Não existe, Patrícia, mestrado 100% online no Brasil. Não existe. Existe presencial, mas por enquanto não existe. Então a gente pegou um nicho realmente de que não tem no Brasil. E a gente preza por ajudar esse pedaço da população que quer se especializar, porque não pode. Se você parar, alguém vem e toma o seu lugar. Então esse lifelong learning, seja numa pós-graduação, numa especialização, é muito importante, né? E daí foi o que eu falei. É uma universidade brasileira, mas eu preciso adaptar para o brasileiro e seguir todas as leis americanas. Agora, você falou, né, da pessoa se especializar, se aperfeiçoar, se manter sempre buscando mais conhecimento. É o que você faz. Exatamente. Né? Quais são os seus planos nesse sentido com relação a se aprimorar? O que você está fazendo agora? Os meus pais são professores. Né? Então eu me lembro que eu tinha 8 anos, Patrícia, minha mãe estava dando aula e eu ficava na sala de aula com ela. Aí depois de tudo isso, meu pai, aí a primeira universidade meu pai falava, filha, vai apagar a lousa e arrumar as carteiras, né? Enfileirar as carteiras e apagar a lousa e apagar a luz, porque com essa economia que eu precisava contratar alguém, a gente paga melhor os nossos professores. Que legal. Então eu sempre fui buscando, eu sou uma pessoa inquieta, né? Nem percebi. É uma pessoa inquieta que fala com a mão, não para o microfone e daqui a pouco cai. Mas assim, então eu tô buscando o tempo inteiro. E assim, Patrícia, não é só na minha área, que é marketing educacional, mas é de hábitos, de buscar saber. Eu acho que qualquer coisa que te acrescenta. Esse projeto, por exemplo, parar e escutar a vida das pessoas, né? Isso também eu tô adquirindo um certo conhecimento. Com certeza. Você entendeu? Só de parar e escutar sobre a vida das pessoas, você tá adquirindo conhecimento. Então isso eu sou super a favor. Pode ser uma pessoa que quer fazer uma pós-graduação, quer fazer um curso de culinária, de crochê, de yoga, qualquer coisa. Qualquer coisa que você tá buscando ser melhor que o dia anterior, isso daí te cresce, né? Te transforma. E eu acho que a gente tá aqui para crescer e para se transformar. Pelo menos essa é a minha visão. Algumas das pessoas que trabalham comigo falam, Julie, mas cada hora você pensa numa coisa. Eu falo, olha, a única coisa que eu não mudo são os meus valores, aqueles que vêm com a gente, Patrícia, porque os outros eu vou mudar. O mundo tá girando e tá mudando. É óbvio que você tem que ter sensato, as suas ideias, os seus compromissos com o mundo e com os seus valores, né? Mas essa transformação, essa mudança, eu não consigo. E aí você usa os cursos, o Continue Education, curso em EAD, livro, e-book digital. Eu acho que é maravilhoso. A gente até tem que se segurar um pouco, né? Parar um pouco de querer muita informação e relaxar, o não fazer nada. Que é maravilhoso. Difícil, mas é difícil, hein? Mas é maravilhoso você parar. Eu confesso que agora, depois que essa minha equipe tá até um pouco mais robusta, porque eu comecei eu e uma pessoa. Hoje aqui nós somos em 15 e mais 60 professores. Eu confesso que aos sábados e domingos eu paro. Sabe? Para não fazer nada. É preciso. Simplesmente não fazer nada. Comer, levantar a hora que quiser, cuidar do meu filho, meu marido, ligar para os meus amigos e tomar um vinho e sair de barco, ir pra praia. É maravilhoso.
Então eu confesso que hoje eu tô conseguindo fazer isso. Que bom. E se mantenha fazendo Exato. isso, porque isso é muito bom pra gente, né? Pra família e pra gente mesmo. Agora, se você pudesse mandar uma mensagem pra alguém que tá assistindo o nosso papo aqui, tá se inspirando, falando, caramba, olha o que ela tá me dizendo, será que eu também posso? O que você diria pra essa pessoa? Eu acho o seguinte, Patrícia, dessas mulheres que estão todas aqui, a gente é mulher, a gente é mãe, a gente não pode esquecer que a gente tem que ter muita fé, né? A gente tem que acreditar em algo que é maior. Uhum. Mas além disso, eu acredito que se você não planejar, não colocar os seus sonhos, os objetivos, Deus não vai dar nada. Ou se você está fazendo, faça para chegar com ele já com um planejamentozinho. Infelizmente, eu não sei se foi porque essa mudança, né, de sair do Brasil e vir para cá, e a gente tem planejamento para o visto, a gente tem planejamento, você tem que planejar para ter um visto, para ver se você vai se tornar americano ou não, você tem que se planejar para ver como é que você vai sobreviver aqui. O que você vai fazer? O que a Julie vai fazer? Vamos fazer um programa? Vai ser jornalista? Vai ter uma faculdade? Então, a fé, ela é um negócio que é inabalável, né? Mas a determinação, o planejamento e uma coisa que eu aprendi só depois dos meus 40 anos, eu acho que isso você só aprende mais maduro, né? Você tem que se descobrir. Não adianta você querer empoderar e ajudar alguém se você não se empodera e não se ajuda. Eu demorei para entender algumas coisas, Patrícia. Eu acho que depois dos 40 anos, né, a gente tem mais paciência. A gente compreende. Então, como é que você vai fazer para os outros se você não se entende? E é uma briga e uma luta eterna, né? Então, para quem está nos ouvindo, tem que ter fé, tem que ter uma religião, tem que ter saúde mental, tem que ter a saúde física. Mas você parar um pouco, e dói, é difícil, porque mexer nas nossas próprias feridas não é fácil. Mas tenta entender, tenta imaginar, observar nos outros, aquilo que te irrita no teu marido, te irrita num funcionário, é aquilo que às vezes você não consegue enxergar em você. Aí você consegue ajudar, né? Aí você consegue empoderar, compartilhar, né? Eu acho que eu tenho um propósito, né? Eu carrego uma coisa que o meu pai sempre foi um homem muito inteligente, muito empreendedor e muito bem-sucedido, né? E aí, por que você sai do seu país e vem e vai trabalhar? Por que ela trabalha que nem uma louca? Ela não precisaria trabalhar. Lógico que eu preciso trabalhar, Patrícia. Eu trabalho para isso, não é só porque eu preciso pagar as minhas contas. Eu trabalho porque eu preciso mostrar para alguém, entendeu? Para os meus filhos, para o meu filho, para o meu marido. Ou, Patrícia, também não vou esperar política, não vou esperar o governo aqui do estado, não vou. Eu vou fazer a minha parte. Com a minha família, com os meus amigos, com a minha sociedade, com a minha universidade. Então eu acho que esse é o meu recado, entendeu? A gente tem que se conhecer, entender que a gente erra, né? Que a gente tem as nossas limitações, entenda que elas são limitações, né? Que você erra, porque é muito bonito hoje em dia, né? Think outside the box. Ah, sim. Mas tá bom, gente, vai você pensar fora da caixa. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que se conhecer, se dar o direito de errar, ter muita fé, muita determinação, planejamento e andar pra frente. E eu tenho que encerrar essa entrevista e como ai, eu faço? Jesus, não sei. Ai, não sei, a gente poderia ficar aqui conversando a tarde inteira, linda. Muito Julie, bom. Prazerzaço. Prazer em conhecer você pessoalmente. Muito bom, obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Tenho certeza que um monte de gente que tá ouvindo, que tá vendo, tá se inspirando em você. Muito obrigada, viu? Fico muito feliz, querida. Obrigada.